Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Que diremos que nosso antepassado Abraão alcançou? Se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como obrigação. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. É a fé que lhe é acreditada como justiça. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Esta bem-aventurança vem apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que a fé foi creditada a Abraão como justiça. Como lhe foi creditada? Estando circuncidado ou ainda incircunciso? Não quando estava circuncidado, mas depois. Ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça pela fé, que teve quando ainda era incircunciso, para que fosse o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça lhe fosse creditada. Bem como fosse o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também dos que andam nas pisadas da fé que nosso antepassado Abraão teve, antes de ser circuncidado. Não foi mediante a lei que a promessa de ser herdeiro do mundo veio a Abraão, ou a sua descendência, mas sim mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os herdeiros fossem os da lei, a fé não tem valor, e a promessa fica sem efeito. Porque a lei produz ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, esta é a razão por que a promessa provém da fé, para que seja conforme a graça, e que seja assim garantida a promessa para toda a descendência, não somente a que está sob o regime da lei, mas também que é da fé que Abraão teve. Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, eu te constituí como pai de muitas nações, diante de Deus, no qual creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra a esperança, em esperança creu, tornando-se o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Sem vacilar na fé, embora reconhecesse que no seu próprio corpo não tinha vitalidade, pois já tinha 100 anos, e que também o ventre de Sara estava sem vitalidade. Não duvidou com incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Não somente por causa dele é que está escrito que lhe foi creditado, mas também por nossa causa, a quem Deus creditará, nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação.